Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Robson, sou professor da turma ITA do Poliedro e também sou coordenador. Hoje vocês fizeram a prova da primeira fase do vestibular do IME e eu trago aqui alguns comentários gerais sobre a prova para a gente trocar uma ideia. Começando aqui pela frente de matemática. Pessoal, a nossa equipe considerou a prova de matemática uma prova bastante exigente e uma prova mais difícil em relação aos últimos anos de prova da primeira fase do IME. Dentro das 15 questões de matemática, nós tínhamos algumas questões extremamente desafiadoras, como, por exemplo, a questão 5, uma questão de números complexos, mas que cobrava uma ideia muito difícil, uma ideia que não é comum nos problemas mais conhecidos de complexo, que inclusive está num livro de Olimpíadas na seção de questões mais difíceis. Então, uma questão dificílima. Assim como a questão 15 da prova, uma questão de geometria espacial, que exigia um raciocínio complexo, uma visão espacial muito difícil e certamente apresentou desafios aos candidatos. A prova de matemática estava repleta de outras questões médias ou médias para difíceis, mas o que interessa para o aluno que está pensando na segunda fase é que dentro das 15 questões, por mais espalhadas que essas questões tivessem, haviam questões fáceis, questões tranquilas, questões importantes de garantir para você poder fazer as 6 questões, no mínimo, em matemática. Para citar alguns exemplos. A questão 2, uma questão usando aquela ideia de PG infinita, uma questão muito tranquila, que não surpreendeu o aluno bem preparado. A questão 1, para o pessoal que gosta de fatoração. Embora a questão 1 tenha uma pequena imprecisão, por não deixar claro que os números deveriam ser reais, é uma questão em que você soma as equações e obtém uma soma de quadrados, o que te leva direto para a resposta. Um outro exemplo de questão tranquila, a questão 4, uma questão tradicional de teoria dos números. Então, ao longo dessas 15 questões, haviam aquelas 6 mais simples, 7 mais simples que o aluno precisava fazer para não ser eliminado, mas o aluno tinha que estar bem atento e selecionar muito bem as suas questões para não perder tempo, ainda mais no início da prova, nas questões mais complicadas. Depois a gente tem a parte de física. A parte de física a gente considera que era a parte mais tranquila dessa prova. Mas quando a gente fala tranquila, é sempre tranquila relativamente ao nível que o IME costuma vir. Então continua sendo uma prova muito boa, né, uma prova que abrange todo o conteúdo. E, na opinião da nossa equipe, as questões mais tranquilas dentro das 15 de física eram predominantemente questões de mecânica. Então, por exemplo, a questão 16, a prova abrindo com uma questão tranquila, uma questão inclusive muito parecida com uma questão da segunda fase da FUVEST de alguns anos atrás. Uma questão importante do aluno garantir. Nós tínhamos outras questões tranquilas, como por exemplo a questão 20, uma questão bem simples de mecânica, a questão 22, e, de modo geral, questões mais tranquilas de mecânica que chamam o bom aluno e que os alunos bem preparados certamente atacaram primeiro. A gente teve uma surpresa na prova de física esse ano. O IME inseriu conceitos de relatividade no edital e todo mundo ficou na expectativa. Está no edital, mas será que vai ter? Será que não vai ter? Muito bem, o IME estreou relatividade no vestibular com uma questão bem interessante, a questão 21. Uma questão que podia ser feita de uma maneira mais extensa, usando as transformações de Lorentz, mas que tinha uma abordagem mais simples, pensando no conceito de tempo próprio e adaptando o que acontecia no referencial do aluno para o que acontecia no referencial do professor. Uma questão média, talvez média para difícil, mas uma ótima estreia desse assunto na prova do IME. A única observação, talvez a única ressalva que a gente tem na prova de física, seria sobre um pedaço da distribuição de conteúdos. A gente achou a prova de física um tanto carregada em termos de ondulatória. Nós tivemos 3 questões que cobravam direto ou indiretamente ondulatória, né? Tivemos uma questão de efeito Doppler, tivemos uma questão misturando óptica física e óptica geométrica, e também mais uma questão de ondulatória totalizando 3. Nós vimos uma distribuição ampla de assuntos de modo geral, mas chamou a nossa atenção, 3 das 15 questões cobrando uma parte relativamente pequena da física. E por último, pessoal, a prova de química. A prova de química, ela veio mais pesada. Ela definitivamente veio mais complicada do que o IME costuma fazer. E a nossa
principal observação sobre a prova de Química é realmente a respeito da distribuição de assuntos. A gente achou uma prova bastante carregada de conceitos de termodinâmica. Então, vocês fizeram a prova, mas para a gente ter uma ideia aqui juntos. A primeira questão da prova de Química cobrava energia livre de Gibbs. A segunda questão, uma questão que tratava de espontaneidade, também cobrava energia livre de Gibbs. A quarta questão da prova, de maneira muito explícita, cobrava energia livre de Gibbs de novo. E por último, dessa vez misturando energia livre de Gibbs com eletroquímica, nós tínhamos a questão 38, a oitava questão de química da prova. Então, foram 4 das 10 questões cobrando uma parte muito específica e mais pesada da termodinâmica química, o que a gente acreditou que não foi uma distribuição ideal nesse sentido. Nós também tivemos algumas questões de orgânica, então a terceira questão da prova é uma questão relativamente tranquila de reações orgânicas, mas também sobre distribuição chamou a nossa atenção 2 questões de uma parte muito restrita da orgânica, que é a parte que cobra polímeros e também bioquímica. Então, nós tínhamos a questão 36, a sexta questão, uma questão de bioquímica convencional, nada demais, e nós tínhamos a questão 35, uma questão de polímeros muito difícil e extremamente específica, com itens que cobram conhecimento que não é comum no ensino médio, né? Os alunos nem sempre têm, mas principalmente afirmativas longas em que o erro da afirmativa era a questão de uma palavra. Então, para citar um exemplo, a letra E, que terminava afirmando que um determinado polímero fornece uma baixa resistência à tração. A alternativa era grande, falava muitas coisas verdadeiras, mas o único detalhe era o baixa resistência. Na verdade, fornece alta resistência. Então, é uma questão extremamente específica, uma questão muito difícil desse assunto. E nós tivemos outras questões também um pouco exigentes em química, como é o caso da 7ª questão. Uma questão que, dentre outras coisas, conseguiu cobrar análise dimensional dentro da prova, algo que a gente espera da física e não da química. Dentro das 10 questões de química, o aluno, para ir para a segunda fase, ele precisaria garantir 4 questões. Essas 4 questões estavam lá, como é o exemplo da última questão da prova, se eu não me engano, isso mesmo, da última questão da prova, que era uma questão bastante simples de radioatividade. E também da penúltima questão da prova, questão 39, que era uma questão tradicional, tranquila de estequiometria. Então, as 4 questões que o aluno tem que fazer para não ser reprovado estavam aqui, porém, o aluno precisava selecionar muito bem essas questões e ele precisava saber lidar também com questões bem exigentes e pesadas, particularmente da parte de termodinâmica. Então, pessoal, em resumo, as provas de matemática e química elas vieram mais exigentes que em anos anteriores e a física foi a que manteve o seu padrão e manteve um bom nível. A física, de modo geral, é uma prova mais acessível, a matemática e a química provas mais exigentes que realmente necessitavam que o aluno escolhesse bem as suas questões, não perdesse tempo em questões difíceis. Mas, apesar dessas ressalvas, no geral, foi uma boa prova, uma prova de qualidade, uma prova com pouca ou nenhuma imprecisão e que a gente acredita que vai selecionar bem os candidatos para a segunda fase do vestibular do IME. Todas as nossas resoluções detalhadas estão lá no Poliedro Resolve, no nosso site, a gente convida vocês a darem uma olhada e a gente torna a se ver para a segunda fase do IME daqui a um tempo. Espero que vocês tenham feito uma ótima prova, desejo muito sucesso para vocês. E a gente se vê em breve. Um abraço e até mais.